Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo a mais um programa Raiz da Questão com Duarte Graça. Desta vez num molde diferente, via Skype, devido ao estado de calamidade que se faz sentir. Portanto, por razões de segurança, tanto para mim como para ti, Duarte, hoje terá de ser assim o nosso programa. Tudo bem? Exatamente. Tudo bem e acho que será produtivo como sempre, de qualquer forma. Claro que sim, a mensagem será passada. Duarte, no último programa nós deixamos uma promessa de um tema que não ficou concluído e agora vamos sim concluí-lo, que estávamos a falar exatamente da divisão territorial e da regionalização. Então tu dizias que as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que antes ou que até agora eram nomeadas ou era o governo que as nomeava, o governo vem dizer agora que quem tem que nomear são presidentes de Câmara, presidentes de Junta, vereadores. Não é assim? Tu dizias-nos que com esta nova nomeação, ou com esta nova forma de nomeação, há aqui um problema. Exatamente. Falávamos disto, como disseste, dentro do tema maior de divisão territorial e regionalização. E este é um ponto muito importante porque, como referia no programa passado, estas comissões têm grandes responsabilidades, sobretudo na aplicação de investimentos de fundos europeus, por exemplo, para projetos de desenvolvimento local. E o que acontece é que, no fundo, através de todo um conjunto de estruturas, desde estas comissões, as CCDRs, e, por exemplo, o processo que houve recentemente do governo transferir algumas competências que estavam centralizadas no próprio governo central para câmaras municipais, sobretudo, ao nível de saúde, educação e ação social, por exemplo. Portanto, no meio de todo este processo e de todos estes aspectos diferentes, temos aquilo que algumas pessoas mais do lado do PS e até alguém do governo gostaria de chamar uma espécie de caminho para a regionalização, mas na verdade é pura e simplesmente uma descentralização que não tem de longe o mesmo efeito que uma regionalização efetiva teria. Que, como falámos a semana passada, consistiria essencialmente em em dividirmos o país possivelmente entre 5 a 7 ou 8 regiões, e cada uma dessa região ter uma espécie de parlamento e governo local que tivesse competências que tanto faz sentido serem mais localizadas do que serem pura e simplesmente decididas pelo governo central, como faz sentido não estarem demasiado divididas ao nível das câmaras municipais. E, aliás, algumas das competências que são agora transferidas para as câmaras, se calhar faria sentido serem precisamente geridas a esse nível mais regional. E, portanto, o que acontece aqui em relação às CCDRs é que precisamente substituiu-se a nomeação direta do governo por uma espécie de eleição em colégio eleitoral, pelo que tu referiste, presidentes de Câmara, vereadores, membros de assembleias municipais e presidentes de juntas, que diz o governo que é uma democratização da operação destas estruturas. Mas o problema é que, como estávamos a referir, este colégio eleitoral é altamente enviesado em favor dos grandes partidos, que conseguem ter uma grande implantação autárquica e, como nós referimos, esta separação entre a eleição para a Câmara Municipal, para o Executivo e para a Assembleia Municipal, cria ainda mais concentração de poder nos grandes partidos. E o que acontece é que viu-se já no processo desta primeira eleição, que já decorreu, que aconteceu precisamente o que se esperaria, que é, acaba por haver uma espécie enfim, à falta de melhor termo, conluio entre PS e PSD para a eleição de presidentes e vice-presidentes destas comissões, e os outros partidos, sobretudo os que têm mais dificuldade de implantação autárquica,
mas que não deixam de ter um grande peso na política nacional, ficam, no fundo, afastados dessa decisão e as pessoas que representam ficam afastadas dessa decisão. E, portanto, uma verdadeira democratização seria aquilo que, como eu também referi a semana passada, está previsto na Constituição, que é a possibilidade de, se tal for aceito em consulta popular, de se criar parlamentos regionais que possam trabalhar um conjunto de questões a nível intermédio. Coisa que, como se referiu a semana passada, já acontece em muitos países. E não é problemático, antes, pelo contrário, permite resolver um conjunto de situações que, não havendo esse nível intermédio entre governo central e autarquias... São mais difíceis de resolucionar. Exatamente. Até porque nós sabemos que muitas vezes há muitas questões, transportes é um grande exemplo disso, em que não se consegue fazer com que haja um entendimento entre, por exemplo, diferentes presidentes de Câmara, entre uma mão cheia de autarquias, quanto mais questões que podem envolver dezenas de autarquias, como algumas questões ambientais, por exemplo. E, portanto, nós temos aqui um grande problema, mas não é só a questão das CCDRs. Nós, quer dizer, esta questão da regionalização, há pelo menos 20 anos, quando foi o referendo, há 22 anos, aliás, que é uma questão que tem sido completamente posta de lado, e lá está, vem sempre esta conversa de que a descentralização basta, mas na verdade este não é um processo verdadeiramente democrático. E a questão é, nós precisamos realmente de uma estrutura do Estado que seja tão democratizada quanto possível e em que as pessoas efetivamente possam sentir que são verdadeiramente representadas pelas pessoas que elegem e pelas pessoas que têm o poder sobre, enfim, a coisa pública, o poder sobre questões que nos afetam a todos enquanto sociedade. E, portanto, este domínio, eu acho que precisamos este tema precisa de ser discutido mais vezes na praça pública, precisa de ser um tema constantemente na agenda em todo tipo de eleições, desde legislativas a autárquicas, e para o ano temos autárquicas e esta questão das competências que foram transferidas vai ser muito importante. Quer dizer, é preciso, nós vemos muitas autarquias a rejeitarem, a assumirem as competências de toda a questão da ação social, que é fundamental. Podem vir muitos problemas aqui, pode haver redes de apoio que caem completamente se as câmaras não assumirem as competências que o governo agora lhes passou, e portanto temos muitas coisas aqui a resolver, e esta questão, como a da criação das freguesias que foram extintas, se for das populações locais, são duas questões centrais disto que é pensar a estrutura do Estado, que lá está, somos todos nós, pensar como nos organizamos enquanto sociedade para termos uma administração verdadeiramente eficaz e que satisfaça aquilo que são as necessidades de todos. Muito bem, Duarte. Então encerramos assim o tema da semana passada relativo à divisão territorial e administrativa do Estado e passamos agora para os temas do programa de hoje. O tema que tu queres falar é o Orçamento de Estado, que esta semana está em voga. Um pequeno comentário geral, por que é que nos trouxeste este tema? Eu trouxe este tema porque o que me preocupa muitas vezes é a forma, enfim, a postura pouco democrática que muitas vezes existe da parte de algumas figuras do Partido Socialista e que estão atualmente neste governo, que parece que consideram que os outros partidos, sobretudo os partidos à sua esquerda, não é? Com quem os orçamentos nos últimos anos têm sido negociados, que têm uma obrigação de passar cheques em branco, mesmo que os orçamentos não contenham aquilo que é fundamental para nós ultrapassarmos
e tanto mais agora como nunca, para ultrapassarmos esta profunda crise em que estamos. Pode-se até considerar que este orçamento tem algumas coisas positivas, mas há um grande problema aqui, que é uma questão de confiança. Antes sequer de se poder falar, enfim, de um orçamento em que haja compromisso do governo com todo o povo português para fazer o investimento público necessário, seja em educação, em saúde, em segurança social, para impedir que pessoas sejam empurradas para a pobreza enquanto se tentam proteger de uma pandemia, de um vírus extremamente problemático, do qual, enfim, as pessoas na generalidade têm receio, como devem ter, que estamos a ver agora uma nova explosão de casos, um recorde que tivemos ontem no número de casos. Isto não vai desaparecer assim tão depressa, apesar dos avanços que tem havido em termos dos processos de obtenção de vacinas. E, portanto, quer dizer, nós precisamos de uma visão verdadeiramente estratégica, verdadeiramente estrutural daquilo que é a forma como funcionamos enquanto sociedade. Isto aplica-se tanto ao tema que falámos anteriormente da regionalização, como àquilo que cada orçamento de Estado contém para investimento nestas diferentes áreas. E a verdade é que parte-se para esta negociação de orçamento de Estado não com a consciência que enfim, compromissos passados foram todos cumpridos, mas sabendo que houve muito investimento público previsto nos orçamentos que acabou por não se concretizar. E isto é um enorme problema, como eu estava a referir, em termos de confiança. Como é que se pode esperar ter determinadas reivindicações num orçamento e que elas sejam, enfim, sejam efetivamente cumpridas, que sejam aplicadas, quando temos exemplos, já 4 ou 5 exemplos passados, de orçamentos passados, em que houve várias reivindicações que não foram cumpridas. Nós chegamos a esta pandemia para enfrentar toda esta situação, sabendo que houve investimento no Serviço Nacional de Saúde que não se concretizou e que era necessário. E nós continuamos a ver o quão era necessário investimento massivo no nosso Serviço Nacional de Saúde, em termos de contratação de profissionais, em termos de reconhecer carreiras que ainda não são reconhecidas, em termos de adquirir materiais, em termos de ter as infraestruturas necessárias para as pessoas não terem que se deslocar, enfim, quilómetros e quilómetros, para serem atendidas às suas necessidades de saúde. Atingiu-nos esta pandemia e nós vemos com todos estes atrasos que existem, que já existiam antes, mas que se agravaram em termos de consultas, em termos de cirurgias, porque este vírus, com a quantidade de casos que está a provocar, está a absorver muito daquilo que é a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós vemos como este investimento já devia ter sido feito no passado. E foi o governo, foi o Partido Socialista, não foram os partidos à sua esquerda, responsáveis por chegarmos a esta situação sem termos ultrapassado aquilo que foram os cortes do tempo da Troika, do tempo do governo PSD-CDS. Era preciso o PS já ter feito muito mais e então agora é que precisamos que realmente assuma a responsabilidade que tem enquanto governo para com todo o país, todo um povo que tem necessidades que, em grande medida, têm sido ignoradas. Há muita gente que ainda vai sofrer com esta situação, tanto em termos de saúde como em termos económicos. E eu receio enormemente que ainda não tenhamos passado pior e estamos a ver esta questão dos casos a explodir outra vez, a entrada no estado de calamidade. Enfim, há efeitos económicos que ainda se podem vir a agravar. Portanto, nós precisamos daquele sentido de comunidade, do sentido de união coletiva, do sentido que dependemos, que toda a gente depende das outras pessoas, enfim, que estamos interligados
enquanto seres sociais. Nós precisamos desse sentido e de concretizar essa ideia, essa filosofia em questões práticas. E isso faz-se percebendo que uma verdadeira democracia é aquela em que as pessoas podem efetivamente decidir da sua vida, são-lhes garantidos determinados direitos à partida, sem condicionalismos, como são a questão da habitação, por exemplo. Nós já falámos aqui no programa. Exatamente. Muito para além de questões como liberdade de expressão, liberdade de assembleia, que são absolutamente fundamentais. Mas há outras coisas. Há condições materiais sem as quais não conseguimos sequer ter os meios para nos expressarmos. Como é que podemos dizer às pessoas? E isto para um ponto sobre aquilo que acho que um orçamento como este devia conter também em termos de democratizar a economia, aliás, uma questão que já falamos aqui também, que já falámos no programa, julgo que ainda na primeira temporada, que é, nós temos que perceber que como é que se pode dizer a pessoas que não têm rendimento suficiente para, enfim, cobrir os custos de uma habitação. Pessoas que têm que escolher entre a alimentação e a medicação. Pessoas que recebem um salário miserável que não dá muitas vezes para despesas básicas. Como é que podemos dizer a essas pessoas que têm um direito democrático, têm o direito de eleger as instituições que governam este país, que têm o direito a expressarem-se e tudo isso, quando as pessoas não têm condições para exercer esses direitos muitas vezes? Enfim, é preciso, e este orçamento devia ser um verdadeiro primeiro passo para isso. Nós vimos nesta pandemia, ficou mais evidente do que nunca, como quando achamos que o direito a acumular riqueza, a acumular poder, que aliás está reservado a um grupo muito restrito de pessoas, como sabemos. Porque também é preciso ver que esta ideia do elevador social, para a esmagadora maioria das pessoas, não acontece. Não existe um elevador social, porque a riqueza, quando concentrada, o poder, quando concentrado, tende, por aí simplesmente, a reproduzir-se e a concentrar-se cada vez mais. É uma tendência expectável quando os governos não assumem uma visão para um povo, é o que acontece. E vimos nesta pandemia como essa concentração faz com que, em alturas de crise, que nós nunca sabemos verdadeiramente quando virá a próxima, não sabemos. Claro, Estas certo. podem acontecer, exatamente, estas coisas podem acontecer. Portanto, e vemos nestas alturas quanta mais gente, mais ainda do que já havia, é empurrada para a pobreza, para a falta de recursos, quanta mais gente é empurrada para a miséria, porque há quem considere, e infelizmente o Partido Socialista está muito nesse campo, sobretudo a sua liderança, não é? E quem está no governo, porque há quem considere que o mais fundamental é preservar o direito de algumas pessoas a terem propriedade sobre a sua empresa, apesar de não serem as únicas pessoas que contribuem para o seu sucesso económico. Toda a gente que trabalha para uma empresa, seja em que funções for, contribui para o seu sucesso, contribui para o desenvolvimento dessa empresa. Todos os trabalhadores não se pode dizer por aí simplesmente são as empresas que criam a riqueza. Não é assim. Toda a gente que participa, que dá o seu trabalho, dá o seu tempo para... Claro, as empresas não trabalham sozinhas, precisam das pessoas. Exatamente, as empresas são feitas das pessoas. Portanto, toda a gente que trabalha contribui de alguma forma para, não só para a empresa, para a instituição para a qual trabalha, mas para o todo do nosso desenvolvimento económico e social. E, portanto, nós precisamos desta visão global em que os direitos fundamentais de cada pessoa são assegurados pelo facto de estarmos organizados enquanto sociedade. Nós perdemos isso, aliás, nunca tivemos verdadeiramente, mas já
Os nossos serviços públicos foram muito degradados, sobretudo na altura da Troika. E os serviços públicos são o cerne da garantia destes direitos, sobretudo direitos materiais, como questões de habitação, questões de rendimentos depois já não se poder trabalhar, ou no caso de invalidez, por exemplo. Portanto, estes serviços públicos são a garantia de que as pessoas não ficam para trás só porque estão em condições em que não escolheram estar. E este Orçamento do Estado não vai de encontro a isso. O Orçamento do Estado apresentado pelo Governo não vai de encontro a essa visão. Ainda continuam demasiado concentrados em proteger falsos direitos. Direitos que não são verdadeiramente, mas são meramente privilégio de um pequeno grupo de pessoas, em vez de estarem focados em ver que aquilo que importa para estarmos organizados em sociedade é que ninguém sofra com a miséria de não ter um rendimento, de não ter uma habitação, de não ter transportes para se deslocar aos sítios a que precisa, de não ter água e saneamento. Por mais incrível que pareça, já falámos disso aqui também, ainda há tantos sítios em que não há saneamento, que é um indicador básico de desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, tudo isto é preciso ter atenção. E este orçamento não vai de encontro a isso. E a minha esperança é que, de alguma forma, o Governo ainda ganhe alguma consciência e aceite acrescentar reivindicações dos partidos à sua esquerda a este orçamento. Porque se nós não fazemos, se nós não investirmos mesmo nessa visão que precisamos uns dos outros e que ninguém merece ter melhores condições de vida do que as outras pessoas, porque todos enfrentamos um historial não decidimos onde nascemos, portanto, e as condições que temos para desenvolver a nossa vida. Portanto, e eu acho que não deve haver aqui uma ideia que é passada, que tem sido passada por muita gente no governo do Partido Socialista, de que os partidos à sua esquerda têm uma espécie de responsabilidade em branco e incondicional de aprovar o seu orçamento. Porque se o PS acha que é verdadeiramente necessário aprovar um orçamento que atenda às necessidades das pessoas, então tem que fazer muito melhor do que aquilo que apresentou até agora. E eu ainda tenho alguma esperança que isso possa vir a acontecer, mas infelizmente, olhando para o historial do Partido Socialista, a esperança começa a ser cada vez mais ténue. Portanto, além do papel de ser, na prática, os direitos mais básicos garantidos a todos, não é, Duarte? Além do papel e da Constituição que isso diz. Muito bem, Duarte. O nosso tempo está a chegar ao fim. Acho que conseguimos passar bem a mensagem e hoje conseguimos cumprir com o tempo e com os temas. Muito obrigada pela tua presença e cá nos encontramos para a semana. Muito obrigado, exatamente. Até para a semana. Até para a semana. Quanto a si que está desse lado, muito obrigado por ter acompanhado mais um programa Raiz da Questão. Já sabe que pode ver e rever em novumcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Tenha uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.